Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Olá meus amigos, tudo bom? FAC 347. Lembrando que eu tentei andar aqui, andei mais ou menos 1 quilômetro onde eu tô aqui. Tô bem lá dentro, a maré tá bem vazia, conhecida como maré que corre muito, maré óssea. Vai subir muito, vai descer muito. Então, quando a maré começar a subir, se já não estiver, eu vou ter que ir andando pra lá. Mas aí eu vou andando devagarzinho, demora, não vou... A maré não vai me levar não, a maré não vai pegar o mar, como eu falei uma vez. E hoje a gente vai conversar sobre transe projetivo e ponto X, ou ponto X e transe projetivo, conforme é o título. Primeiro eu vou explicar as duas coisas, certo? Depois a gente vai bater um papo sobre isso. E também tem algumas perguntas que eu deixei lá em aberto, tanto no Facebook quanto pelo WhatsApp. Eu não sei se vai dar para falar muitas. Eu também não sei o tamanho desse FAQ. Eu vou tentar ficar um pouquinho aqui distante da água, para ter noção se a maré está subindo ou não, porque eu vou ter que ir andando para lá já, mas tranquilo. Bom, ponto X foi uma nomenclatura que na verdade, ela veio de minha parte, eu dei essa nomenclatura a ela, para identificar um ponto que eu percebi nesse decorrer das coisas que é muito fácil. Tem outros sinônimos, por exemplo, a gente podia chamar isso de estado de hipnagogia também. Só que eu acho que é um pouquinho mais do que isso. Você vê que a maré está subindo mesmo, a água já está aqui nos meus pés. Ó. É um pouquinho mais do que isso, certo? O estado de hipnagogia, quando você está meio acordado, meio dormindo, você já começa, entre aspas, a querer perder a consciência. Só que o ponto X também. Só que eu considero o ponto X um pouco mais forte, porque é quando você percebe esse estado chegando, você está quase chegando na inconsciência, mas você não perdeu a consciência. Você percebe isso e você tem duas opções nessa hora. E ela acontece em alguns casos que eu vou contar já. Ou você deixa o corpo dormir e tenta ficar acordado, que você precisa fazer isso, ou você fica se mantendo nessa posição até o corpo ir sozinho. Você não força o adormecimento do corpo e você fica desperto, e a consciência fica ali, essa é a ideia. Por que o ponto X é bom? Por que o estado hipnagógico, o estado de hipnagogia, né, o estado entre a vigília, meio acordado, meio dormindo é importante? Porque o mais difícil, além das técnicas, além do cuidado com a emocional, além da questão do comportamento durante o dia, é você se manter acordado, ou pelo menos desperto, ou não ficar acordado. Por exemplo, a gente que tem o oposto. A pessoa deita, faz técnica e não consegue dormir, né? Ela fica ali naquele banzo ali, que tem algumas explicações sobre isso também, né? Mas o mais difícil é tentar, nessa hora, você se manter naquele ponto e controlando o processo da consciência, entre você ter o domínio do adormecimento físico. Para você o corpo dormir nessa hora depende de vários fatores hereditários, quer dizer, genéticos. Tem família que você dorme mais fácil, tem família que você puxa isso dos pais e passa a ter mais dificuldade. Isso vai depender do que eu chamo de ponto emocional também. Qual é o seu ápice emocional durante o dia? Quanto maior o seu desequilíbrio emocional durante o dia, mais difícil vai ser dormir na hora de você dormir. Porra, nunca mais tinha... Paz, mais difícil... Cala a boca, Constantino, deixa eu falar, porra. É isso aí. O mais difícil vai ser dormir na hora de dormir. É difícil pra caramba. Assim como acordar na hora de acordar, isso é bem baiano. Na Bahia tem dificuldade de acordar, isso é verdade. Então, você tem que tentar manter na hora que você deita o equilíbrio dos pontos. Se você se manteve muito bem durante o dia, mas você ainda sabe que tem a questão hereditária, na hora de deitar tem algumas técnicas que ajudam você a dormir. Por exemplo, não force a coisa. O sono é uma coisa que vem natural, ele não pode ter problema emocional nem para dormir. Tem cara, não tô conseguindo dormir, já era, velho. Então, uma das técnicas que eu faço, além tem algumas. Primeiro eu fico de olho aberto. No quarto escuro, de olho aberto, né? Isso causa uma sonolência e faz meus pálpebras quererem, depois de um tempo, fechar sozinha. Isso é para dormir, tá? E quando eu começo a perceber o sono chegando, eu fecho os olhos, depois dos olhos abertos, e começo a sutilmente virar o globo com os olhos fechados para cima, mas fraco.
para não lhe causar nenhum tipo de desconforto, tontura, dor de cabeça. Se você forçar demais, você pode se lascar. Isso é uma técnica para dormir. Mas subentende-se que essa técnica não esteja cheia de hormônios e de problemas que você jogou na sua corrente ou durante o dia, ou os pensamentos orbitais, que é a quantidade de pensamentos depressivos ou confusos ou problemáticos, seja o que for, por motivo que seja, que você teve durante o dia. Então aqui isso tudo vai influenciar no momento da projeção. Por esse motivo, isso, claro, que a gente fala sobre controle emocional. Para aqueles que têm dificuldade na hora de deitar, se manter acordado, no primeiro sono, aí isso a gente indica para todos, mas também para esses. A gente aí tem um cronograma diário do projetor que nós falamos há muitos anos, há mais de 10 anos já, que é quando você acorda de madrugada para fazer projeção. Eu sempre costumo brincar que é um compromisso muito bom, que é o único compromisso que você tem em que você acorda para dormir. Então é massa, baiano faz isso fácil. Acordar cedo para dormir de novo? Na hora, né? Tem problema. Então você vai deitar, faz uma técnicazinha, vê como é que está seu sentido energético. Se eu tiver com esposa, dorme inicialmente com ela, faz a média, dá aquela enganada política e tal. Mas já avisa, de madrugada, painho vai pro quarto da projeção, tá? O quarto da meditação, eu vou pra sala, onde você puder ir. Ou, se você não puder ir, você tenta fazer alguma coisa, mesmo que seja do lado da pessoa, mas já vai ser mais fácil, tá? Você faz isso. Então de madrugada eu, por exemplo, faço assim, ter um quarto lá, que é aquele quarto das paredezinhas lá que você viu lá, que tem quem já viu os vídeos anteriores sabe que eu tenho um quarto com uma parede de floresta, então eu todo preparado assim, só faço coisa espiritual dentro desse quarto, sabe? Seja macumba, besteira, né? Tem gente que fala de macumba, nem sabe o que tá falando, né? Macumba na verdade é um ritmo, né? Uma dança, é tipo não tem nada a ver com um despacho, com ebó, com oferenda. E as pessoas falam, eu brinco, tá? Então relaxa com a brincadeira que painho é painho. E o resto é o resto, que é o resto bom também, mas cada um é um. Enfim, vamos lá. Falo isso porque sempre tem aqueles pirados aí que do nada você fala, meu Deus, ofendeu meu ângulo. Relaxa que aqui é tudo tranquilo. Aí eu vou para esse quarto e lá eu faço as técnicas energéticas, eu faço o processo de madrugada. Luz apagada, às vezes eu abro a janela um pouquinho da rua para ter uma luz indireta, porque na hora que você está saindo do corpo, você tem meio que uma confusão devido à escuridão muito grande. Você ainda utiliza na catalepsia projetiva mais ou menos a luz de 2 lugares, pode variar, certo? Pode variar, não necessariamente é assim. E o ponto X, enfim, é quando você tenta chegar nele, e o transe projetivo. O que diabo é isso? Olha, eu não sei exatamente como se chega no transe projetivo. Eu sei alguns indícios para provocar ele. Por exemplo, sempre o transe projetivo pode acontecer a qualquer hora. Você está muito cansado, com muito sono, você dá uma deitada, não faz nem técnica. Sabe quando começa aquela chamada que você... Não sei se você já sentiu, mas presta atenção. Você está deitado, começa daquela chamada, parece que você vai lá embaixo e volta. Aquele sono da morte, velho. Parece que injetaram dendê na sua veia. O negócio vai fazendo assim, você... Eita desgrama, você está incorporando. Meu pai, né? O negócio vai assim. E isso aí é o começo de um transe que eu chamo transe projetivo. É quando o corpo ele adormece muito rápido a ponto da sua consciência ficar acordada e perceber o processo. Mas não é só isso. Tem uma quantidade de fatores aí, alguns fatores que fazem, não sei. Os fatores que faz com que o projeto, enfim, eu acho. O processo projetivo aconteça melhor. Aí, por exemplo, acordar de madrugada. Por que a gente acorda de madrugada para tentar tanto chegar ao ponto X quanto ao transe projetivo? Justamente por esse motivo. Naquela hora, o seu corpo já está descansado, o seu cérebro ele já descansou também, já desligou, já deu um boot, e faz com que ele não vai mais cair abruptamente em ondas mais baixas, ele vai se manter ali no nível mais intermediário, que é melhor para a capacidade de percepção, rememoração também da projeção, porque não é só na hora, depois que você sai, é o corpo conseguir se lembrar, porque muitas vezes você deita, o corpo, você sai e o corpo não lembra, tá? Além disso, tem a questão das sensações energéticas da madrugada. De madrugada é mais fácil sentir as energias
por vários motivos. Primeiro que os mentores estão no local, a energia do ambiente está mais calma, porque as pessoas estão dormindo, pelo menos nessa frequência, estão na outra. Então tem uma limpeza no ambiente feita pelas várias equipes espirituais. Essa hora é muito propícia a isso, é feito em todos os lugares que está de noite do planeta, porque pega tantos espíritos que estão ali andarilhos, como as pessoas fora do corpo. Eu vou pra cá porque o pessoal já apontou pra cá, ó. Ali, ó! Eu, porra, velho, toda vez é impressionante, tô sozinho aqui na ponta do inferno aqui. Ave Maria, do lado do cão, o pessoal vem pra cá. Vou pro cantinho aqui, se puder eu vou fugir lá pro meio do mar. Então eu vou daqui a pouco colocar as questões aqui, certo? O transe projetivo também acontece quando você acorda de manhã. Você acorda de manhã, toma um cafezinho, dá uma ativada, é o que eu faço de madrugada. Só que de manhã, por exemplo, aconteceu comigo o sábado passado, não esse de carnaval. Essa noite eu tive vários transes projetivos que eu posso até comentar. É comum quando você começa a ter projeção sempre, começa a acostumar, você começa a meio que tanto induzir consciencialmente como perceber o acontecimento dele naturalmente. Eu acordei de manhã, tomei café, a esposa ainda estava na cama, estava vendo Netflix, baixinho ela, né? Aí eu tava com sono, uma coisa, sabe quando você levanta, velho, sente aquele negócio, aquelas chamadas. Aí eu deitei de barriga para baixo, velho, do lado dela, assim, mas como quem não quer nada, me sentindo extremamente bem. É importante para o trânsito projetivo essa sensação de leveza, não ter culpa, não ter peso, não estar devendo nada, e nem é financeiramente, é energeticamente, na mente, é culpa. Tá leve, financeiramente pode ser parte da coisa, mas não necessariamente só isso. E aí eu deitei do lado dela, comecei a sentir as viagens. Eu falei, eita porra, foi assim, ó. Aquele negócio bateu assim, eu falei, rapaz, que viagem. Eu na hora pensando assim, já entrando no negócio. Aí entrei no transe, entrei com a catalepsia, fiquei olhando do lado. Fiquei olhando, eu tava de cabeça virada para ela, né? Eu fiquei olhando para ela para ver se eu ver alguma coisa, mas eu sei que em catalepsia não é tão simples ver alguma coisa, depende de alguns fatores. Aí eu simplesmente consegui sair do corpo, de barriga para baixo. Na mesma posição que eu tava, flutuei. Vi o corpo, meu corpo, né? Vi o corpo dela. E fui para a sala, saí de costas para a sala, com as pernas para a sala, que a porta fica pro pé da cama. Aí saí de costas até a sala e fiquei em pé na sala, né? Eu fiquei pensando assim, rapaz, que viagem da porra, velho. Não fiz técnica, eu lá na sala, né? Eu olhei para um lado, olhei para outro pra ver se eu vi alguma coisa, ver se eu bati um papo, tal, se tinha alguém ali bravo. Nada, tava tranquilo, não vi nada. Aí eu senti acho que por causa da minha imaturidade de manter ali perto do corpo, talvez eu não estava pensando nisso. Comecei a puxar de volta, aí eu falei, não, peraí que eu vou flutuando de novo, né? Eu tentei controlar, fui puxando devagarzinho, eu fui encaixando, né? Vi de novo ela assistindo Netflix, ouvi o barulho, claro que dava pra falar que pode ser do corpo, que eu ouvi, não sei dizer, e encaixei e abri os olhos. Eu falei, rapaz, tinha uma viagem da porra aqui agora, transe projetivo aqui tão rápido, velho, eu deitei assim 5 minutos, eu tava fora do corpo. Então essas coisas acontecem. O transe projetivo, tem pessoas que têm mais facilidade para ter eles. Por esse motivo, por exemplo, a pessoa, a gente sempre fala no cuidado energético, eu sempre falo isso, sempre é importante. Só que existem alguns cuidados energéticos que eles são normais, são naturais, são parte da coisa, como por exemplo, a pessoa durante o dia está sempre se observando, está sempre fazendo um EVzinho, sempre mexendo energia, está cuidando do emocional, está cuidando do direcionamento mental, está bem lúcida, bem sintonizada, que eu sempre digo que é um sinônimo parecido, lucidez e sintonia, você só pode fazer um com o outro, então é quase a mesma coisa. Você está mexendo, você está cuidando das suas energias. Na hora que você vai deitar, às vezes você nem precisa trabalhar muitas energias, ou nem precisa, porque o seu processo de exteriorização é constante, o seu processo de doação, de movimentação, de captação, de observação, ele é diário, toda hora. Então quando você vai deitar, o cuidado energético é importante porque facilita alguns pequenos pontos que podem estar travados, como frontal e outras coisas, né? A libertação e a rememoração mais fácil do processo. Mas o transe projetivo ele não precisa de muito para se alcançar, precisa somente de uma tranquilidade interior muito boa. E normalmente, né, você pode também ter isso conturbado, mas nunca é bom, você acaba caindo numa frequência não legal, e suficiente descansado e se cuidando durante o dia a dia. Claro que outras pessoas vão ter esse transe projetivo eventualmente, eu estou falando do transe constante, com regularidade, onde você vai ter sempre. Vamos para algumas questões aqui para a gente bater no papo aqui, eu podendo pegar alguns apontamentos aqui, alguns ângulos que talvez eu não esteja enxergando. No Facebook, o Pedro Alves fala o seguinte: Saulo, todas as vezes que estamos em transe, catalepsia, ouvimos vozes ou vemos espíritos onde estamos? Não.
como eu acabei de contar uma história aqui, a catalepsia ela tem semifrequências de percepção a depender de como está o seu grau, de como está o seu cérebro, ou as ondas cerebrais, digamos assim, de como está o ambiente, como você está, enfim, ali naquele lugar. Eu posso estar em catalepsia, posso não ver nada. Eu posso estar em catalepsia, posso ver o diabo 4. Eu posso ver uma semifrequência, ver só aquelas sombras, aquelas coisas do lado. Agora, posso ouvir vozes, eu posso já fazer autodesassédio. Catalepsia projetiva, o problema da catalepsia projetiva é a quantidade de onirismo que você pode ter ao redor do corpo. Por quê? Ainda mais quando você dorme com alguém do lado. Porque você, por si próprio, por isso que eu digo que é importante o trabalho energético. Porque eu não consigo facilmente, né, não é qualquer pessoa que consegue, fazer limpeza das plasmagens mentais, das reações dos meus próprios pensamentos e dos lugares onde eu passo, onde as pessoas induzem pensamentos, desejos e coisas em mim. Por exemplo, digamos que eu seja uma pessoa, exemplo, muito bonita, muito chamativa, onde eu passo as pessoas me olham, somente mulheres. Então a quantidade de pensamentos que essas mulheres recebem para ataque energético sexual é muito grande. Então é melhor que ela chegue no quarto à noite e faça um trabalho energético para tirar aquilo da sua aura, senão ela própria fica sentindo a reação daquilo. Só não quer dizer que o pensamento dos outros fica grudado na aura da gente, também fica assim, tá? A gente assedia um ao outro o tempo inteiro. Então não custa prestar atenção nisso, ficar ligado, ficar lúcido nesse aspecto. E sobre a catalepsia projetiva é isso que eu te falei mesmo. Érico, eu pergunto isso porque muitas vezes já aconteceu, me projeta há 10 anos. E uma delas foi engraçada, chamei os mentores para ajudar no desprendimento e me assustei com algo que eu já estava quase solto e vi uma mulher do meu lado dizendo: esse Pedro aí é um banana mesmo. Isso acontece. Como eu falei, você vai depender de vários fatores. Quanto mais perto do corpo, mais influência do corpo você vai ter, mais densa é a aura e mais onirismo você vai ter. Quanto mais afastado, por exemplo, a 1 metro do corpo, ainda em relativa dependência da faixa de atividade do cordão de prata. Ali você já vai ter um pouquinho mais de liberdade, não tanto, vai ter muito onirismo, tanto seu quanto do espírito que está do lado, quanto da pessoa que está dormindo ali do lado, quanto criações de materializadas ali, que vai saber por qual motivo, né? Então você pode ouvir risos, pode ouvir espírito falando, pode não saber a origem ou a aparência dele, porque na proximidade da faixa de atividade de cordão de prata a gente tem dificuldade de enxergar. Eu sempre aconselho a pessoa focar fora, nem é forçar, porque não tem força para se afastar do corpo, tá? É focar lá fora e vazar do corpo o mais rápido possível. E é bem comum esse tipo de coisa. Eu vou fazer um daqui para lá. A próxima questão aqui é do Henrique no Facebook e eu vou pegar um aqui do WhatsApp agora. Vozes antes de dormir. Bom dia, Saulo. Muitas vezes, quando estou quase dormindo, escuto vozes que não são da minha cabeça. Às vezes cantam, às vezes falam até palavras que não existem. É tão não meu que às vezes eu até me assusto e não consigo dormir. Só que a maioria das vezes é tranquilo e não ligo. Minha mãe também já teve isso. Teve uma época que eu anotava algumas coisas que eu via. Na sua opinião, pode ser espírito por perto, outra frequência, pensamentos de vizinhos. Isso acontece muito comigo, tá? O que mais intriga é que tem alguma palavra ou frase que não existe pra gente. Muito obrigado. Isso é clareaudiência ou clarividência. Eu chamaria mais de clareaudiência, que é muito ligado à clarividência. É quando você não vê, mas ouve, tá? E ouve vozes inteiras, frases completas, jeitos de falar específicos, não necessariamente ligados a você. Você pode estar captando isso ao redor do astral. Existe um tipo de zoom no ouvido. Às vezes eu tô deitado, eu vou andando porque a maré tá enchendo, tá? E agora quando ela começa a encher aqui, o bicho pega aqui. A maré leva o mar e leva a painho junto. Eu vou ficar um pouquinho mais. Tem gente ali. Então quando você tá deitado, às vezes, eu por exemplo fico deitado, faço bastante, eu adoro fazer isso. Fico quietinho, fiz a técnica energética, aí eu começo a abrir as percepções dos meus ouvidos mesmo. Só prestar atenção, às vezes é como se fosse 2 raios saindo do ouvido aqui, sabe? A percepção disso. E eu começo a ouvir. Às vezes demora um pouco, mas daqui a pouco começa a vir frases estranhas, vozes perfeitas, diálogos, risadas. Coisas que eu jamais pensaria ou não conseguiria pensar rapidamente, tipos de pensamentos, às vezes conversam comigo. Isso aí é quando está do lado da minha cama. Mas não necessariamente quer dizer, às vezes tem espírito, você capta pensamento. Eu capto o pensamento da esposa, pra você ter ideia. Capta, é muito forte.
E como é que é isso, Saulo? É a capacidade que nós temos espiritual começando. O que acontece? Nessa hora você está muito relaxado, o corpo começou a dormir ou desligou algumas partes, e sua percepção espiritual começa a abrir os radares. Percepção essa que nós temos em vigília, também mais limitada, e que a gente consegue em meditação, quando você aumenta seu grau de percepção, como se eu pegasse a antena Wi-Fi e começasse a dar um grau nela. Então você começa a perceber mais fortemente todo tipo de ideias e pensamentos que não começam a não chegar. Então isso é muito comum no estado de hipnagogia, como eu disse, o estado de hipnagogia é um estado muito rico, né? Também é comum no ponto X, quando você começa a sentir, você começa a perceber. Então fica tranquila e utiliza isso sempre, que é muito gostoso e nos conecta ao plano espiritual. Uma das técnicas de sentir o plano astral é essa, é começar a querer ouvir o que está acontecendo lá. Um abraço para você também, legal a sua experiência. Eu vou aqui para a pergunta do Henrique. Bom dia, Saulo. Henrique Stort, o transe projetivo pode ser estimulado através de exercício de respiração? Pode. Na verdade, a respiração ela acalma o corpo, ela induz a movimentação energética, tanto por indução psicológica como natural, como você faz a respiração, né? Você está induzindo a movimentação energética, automaticamente você pode induzir um transe, uma reação diferente no seu corpo. Pergunta se tive sensações parecidas apenas fazendo esses exercícios, alcançando o que os médicos chamam de hiperventilação, parece que as sensações são semelhantes. Sim, tanto os yogas usam muito técnicas de respiração, o pessoal que faz meditação, o pessoal que usa tem técnicas projetivas através da respiração, sabe? É bem comum isso e faz parte do processo aí, viu? Vou pegar outra questão aqui. Vou ver se aqui veio áudio. Peraí, deixa eu ver qual é o conteúdo dessa aqui. Porque é de filme aqui, infelizmente não tem a ver com o assunto aqui, tá? Eu vou voltar pro Facebook aqui, porque eu não estou conseguindo achar aqui todas as questões específicas aqui, porque tá vindo em áudio muita coisa, não sei, deixa eu ver aqui. Bom, por que eu estou falando hoje de transe projetivo e ponto X? Porque são coisas que fazem diferença na vida da gente. Essas coisas acessam diretamente a facilidade projetiva, a forma como você às vezes compreende, busca, né, a liberdade de entender que não existe somente um caminho, existe vários caminhos que você pode trilhar, pode respirar, pode deitar, pode se sentir bem para não fazer nada, pode dar de madrugada, sabe? Cada um vai ser diferente do outro, então a questão é que a gente tenta encontrar indícios de facilidade com as técnicas completas que nós fazemos, que a gente coloca aqui vários elementos que na média é bom para todo mundo, mas não para todos. Sempre vai ter as exceções que precisam de coisas diferentes, pessoas que não gostam de ouvir música, pessoas que têm dificuldade de se concentrar com voz, pessoas que têm dificuldade de observação, não conseguem visualizar as coisas. Tem gente que não precisa dessas coisas, tem gente que precisa, então a gente tenta encontrar um meio termo da coisa aqui, tá? Saulo, quando der, fale sobre o recesso projetivo e como descobrir suas causas. O recesso projetivo é quando você para de ter projeção, você vem tendo, de repente por 2, 3, 4, tem gente que está mais de 1 ano, 2 anos, aí você tem uma projeção. Pode ter por vários motivos, vários mesmo, não pode você ser culpado pelo processo, certo? Primeiro, você pode ter se mudado para um apartamento e o apartamento está mais difícil, a energia do lugar está mais complicada e tal. Segundo, você pode ter passado por um assédio temporário, pode estar passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade que levou o seu foco para outro lugar e você não ter conseguido. Terceiro, né? O foco do seu processo aí pode estar em outro lugar, então você não está conseguindo muito se concentrar na sua espiritualidade porque talvez você esteja com excesso de preocupação em alguma coisa que te tirou da simplicidade da conexão espiritual. A espiritualidade é simples. Quanto mais complicação, mais elementos de complicação, mais difícil, mais onirismo você pode ter no processo. Quarto, você pode estar dormindo com alguém, como eu falei, isso está densificando a sua aura, está complicando o processo projetivo. Os mentores também, já não vou nem me contar que eu não sei mais onde eu estou no quinto. Os mentores podem estar, por algum motivo, dando um certo limite na sua rememoração, talvez é difícil dizer precisamente, eles podem fazer isso por vários motivos, até para chamar você a atenção sobre a sua postura em alguma coisa. Então é importante você ver isso. Como sair do recesso projetivo? Mudando sua forma de estar durante o dia a dia.
Pergunto a você, como é que você tem... Responda para você, de verdade. Como você tem se portado durante o dia a dia, como você tem estado conectado. Porque lembra, a projeção não é só quando você sai do corpo. Você tem que estar projetado com lucidez do corpo também. Agora, por exemplo, tá lúcido? Como é que você tá? Você se questiona, você tem certeza que você está me ouvindo agora, que você está no corpo e não está assim, tipo, dormindo ou fora do corpo, vendo uma imagem de projeção, recebendo um aviso. Tudo isso são questões que você tem que fazer. Como é que está o seu equilíbrio emocional durante o dia a dia? Seu posicionamento em relação à espiritualidade, como é que você tem se posicionado, você tem alterado as suas mudanças, você tem se sentido bem durante o dia, tem parado para respirar, indo um minutinho na janela, desligado um pouquinho dessa máscara de tecnologia que a gente vive aí, essa coisa forte que nos tira a capacidade de percepção do tempo. É legal, faz parte do processo, mas é necessário o equilíbrio na utilização. Eu sou extremamente tecnológico, trabalho com TI, não consigo também ficar muito tempo longe, mas eu sempre paro para dar uma respirada, para dar uma cuidada de mim, uma observada das minhas próprias atitudes para saber o que está legal. Na hora, de vez em quando, eu dou uns focos de lucidez em mim, assim, cara. A galera tá conversando, ontem mesmo deu. O pessoal tava todo mundo falando de uma pessoa ali, todo mundo falando, não sei o quê, porque fulano, porque ciclano. Eu ali sentado na rede olhando, né? De repente, como se tivesse batido um negócio assim, a galáxia bateu em você, você fumou uma maconha mental de Júpiter, meu irmão. Bateu o orégano, você, pai, caralho, velho. Você abre assim, pá! Aí você percebe que é como se você abrisse sua percepção em pelo menos uns 50% ali. Chegou as bagas do olho, abre, você olha assim ao redor assim, né? Ninguém percebe, é só seu aquilo. Aí você fala, rapaz, olha para isso, velho. Aí você dá eu tô sentado aqui, como se tivesse um Google Maps, que você vem dando zoom, vê onde você tá, sabe o que você tá. Sentado aqui na praia de Acaú, numa rede, gravei um FAQ agora há pouco. Tudo isso vem em segundos na mente. Essas pessoas estão sentadas aqui, quantas delas estão conscientes? Quantas delas estão percebendo que elas estão falando mal de uma pessoa há mais de meia hora especificamente? Será que elas perceberam isso? Quantos espíritos não devem estar do lado percebendo? Quem é que está consciente das suas energias nesse momento? Qual desses aí, quando dorme, sai do corpo, ou digamos, está lúcido agora também no corpo? Aí bateu aquele negócio, eu fiquei, sabe quando você olha, mas eu não julgava, eu questionava sutilmente. Era um questionamento para levar a posicionamento de percepção, isso tudo. Aí naquele momento eu parecia até que eu ouvi uma música calma interna, porque eu estava tranquilo também. Então são coisas que batem em você assim, que é como se fosse um interruptor. Ela acontece quando você faz sempre e de repente acontece naturalmente. Como você busca sempre, é como se tivesse já um alarme em você, como se fosse um semi-EV, um EV mental, que ele te percebesse onde você está, onde que você está fazendo, entendeu? É isso que eu pergunto a você. Isso tudo faz com que você... Para você ter ideia do que eu estou falando, como é importante, quando você está durante o dia, você sente uma coisa que você sabe que vai sair do corpo. Você está de bobeira, você sente uma sensação, parece que você tem uma visão astral, velho. O negócio faz assim, velho. Você sente o mundo espiritual em você naquele momento. Você fala, hoje eu vou sair do corpo. Porque a projeção acontece numa conexão fortíssima entre você e o lado de lá. Por isso que eu falei que a técnica de ouvir, de clarividência é boa. Por isso que eu falei para não afastar os espíritos que estão do seu quarto. Quando você falar, pô, tô sentindo um peso, deixa lá. Se conecta com a galera que está lá. De alguma forma, se você está sentindo, é porque você está cobertura, você está pedindo para não ter. Observe que coisa interessante. Isso tudo quebra o recesso projetivo. Quando você começa a sentir um peso, significa que você só pode sentir o mundo espiritual pelo peso. Inicialmente, para você sentir, claro que você pode focar, eu quero sentir coisas sutis, mas para você abrir a espiritualidade, abrir a percepção mais forte, que é como se eu estivesse aqui agora. Sei lá, antes de eu chegar na areia, eu tenho que passar na água, entendeu? Ou vice-versa, antes de chegar na água, passar na areia não dá, né? É como se você tivesse que passar por uma barreira antes de chegar na outra. Claro que você vai focar depois para o que você quer vibrar, mas quando você começa a abrir sua percepção, você não pode ter distinção, ainda mais para a projeção. Né? Porque ao redor de você ali, e a característica das nossas energias, está o plano astral mais denso. E se você começou a sentir o plano astral mais denso e não quer sentir mais, é como se fosse um contrassenso. Você está abrindo a sua percepção, ai que peso, parece uma bicha projetiva, que foi peso. Você começou a sentir o plano astral e foge.
Aí o que acontece? Você vai ter dificuldade. Aceite os indícios, aceite as pequenas informações que chegam ao redor do seu corpo, aceite as sensações. Durante o dia, tente abrir a percepção também, tente se cuidar, ouve música calma, que se você quiser, tem gente que faz, eu fiz. Aqui no meu quarto lá tem incenso. Bicho, isso tudo é dogma, é necessário? Não, mas são coisas que se não fosse necessário, eu não vou usar mais roupa não, porque eu sou conscienciólogo, eu ando peladão mesmo, porque não... Não, velho, tem fatores, por exemplo, óculos. Não vou usar mais óculos, porque eu não sou conscienciólogo, eu uso os olhos. Não, velho, existem coisas que facilitam o processo. Meu boneco tá aqui para esconder essa desgrama desse cabelo feio aqui, velho, de ninho de pomba beba, né? O óculos aqui para ajudar a não ficar assim, quando eu tô olhando para cá, que senão não dá, cara. Então tem indícios, coisas que são acessórias. Não é o fundamental, porque quem enxerga é o olho, né? Tudo é meu, mas são coisas acessórias que faz a coisa facilitar o processo. Então, eu sinto dessa forma, estou super liberto. Quando as pessoas falam, não precisa fazer prece. Pô, por que não? O que é uma prece? Ah, é muleta. Não, você não conversa com seu mentor? Isso é uma prece. A prece não é uma palavra gravada. É uma sintonia, um bate-papo, um mantra, uma sensação de legal durante o dia, uma prece viva. Tem várias coisas. Eu posso, de repente, num momento mais denso, como eu faço fora do corpo e no corpo, às vezes o bicho pega, Pai Nosso que está no céu. Qual o problema? Ah, não, sou consciencial. Você é um bobão. Só isso que você é um bobão, que tem limitação consciencial com as coisas simples que também funcionam. Tudo faz parte de um contexto que funciona. Só o desequilíbrio que desequilibra. Começa a dar um conselho para você, viu? O desequilíbrio desequilibra, entendeu? Então sempre mantém equilibrado que vai equilibrar. Ó, logo, né? Então não fuja das sensações que você está sentindo. Se estiver sentindo peso, ótimo, é sinal de alarme. De algum motivo, por que você está sentindo peso? Ótimo! Ou você está percebendo algo seu ou dos outros, ou alguma coisa que foi ali. Você está sentindo o plano espiritual e quer fugir dele. Então se você quer fugir, você não quer ter projeção. Você não quer sentir, porque eu quero sentir a coisa boa. Então peraí, meu irmão, você só quer sentar na janela, comer como é o nome do negócio, rapaz? Um Nutella espiritual? É, papai, não, dá disso. Você vai comer também lá um negócio pesado, feijão com arroz com farinha lá, minha comida, massa, para depois ficar... velho, entendeu? Simplesão. Tem que sentir. Galera, eu vou ficando por aqui. O FAQ foi uma forma de chegar para vocês hoje. E, por exemplo, eu tive várias sensações. Hoje eu falei que ia contar, vou contar agora. Deitado, eu tive várias vezes em transe durante a hora que eu estava deitando, né? Faltou luz logo de noitinha, então não tinha o que fazer aqui na praia, falta luz, você só pode fazer filho, ou sentar na fogueira, ou se tocar um violão, ou fumar maconha. Como eu não fumo, não faço essas coisas, não fico lá. Então fui deitar, fiquei quietinho, relaxei ali e comecei a sentir as viagens. Então aproveitei, tive vários transes, saí algumas vezes, tive várias projeções durante a noite. Espera aí que eu vou tentar me trazer aqui, porque foi difícil trazer. Estive com um rapaz durante a noite, a gente conversava sobre... Caramba, é uma coisa de manhã, virei a cabeça assim, veio tudo. Conversávamos sobre a dificuldade que as pessoas têm em se lembrar da projeção. E ele falava para mim, você vai lembrar de novo, né? Não, eu não sei se eu vou lembrar, né? Eu lembrei conversando com ele, eu vou tentar. Aí ele fala, rapaz, eu acho um retado isso. Ele fala, acho massa assim, né? Como você consegue deitar e lembrar, quando eu encarnar eu quero fazer isso. Ele fala, não, mas não é difícil. A dificuldade que existe é porque a maioria se perde e só busca coisas que acabam indo de contra o que é isso. Mas eu acho que a gente está mudando isso. Hoje em dia, por exemplo, o site próprio, eu não consigo ver isso no geral, mas eu vejo no pessoal. Eu falava para ele assim, o site viajastral.com nunca teve tanto acesso como agora. Então, cada dia mais as pessoas estão acessando, acho que está aumentando esse acesso. Aí conversei, batei um tempão com ele sobre isso aí, sobre lembranças, experiência. Galera, vou ficando por aqui. Aí, acho que agora, você vê, quando eu não tenho esse negócio de gravar FAQ na hora que tem que gravar, eu gravo quando eu estou bem, quando eu estou tranquilo, quando dá, sem obrigação. Fiquei por aqui, não sei se vai ter FAQ amanhã, porque amanhã já é quarta, já volto para o trabalho. Um abraço para vocês aí, vocês perceberam a energia do carnaval? Que peso foi? Ontem eu comecei a sentir uma certa irritação, eu notei rápido e eu percebi que não estava normal a energia, tanto que eu vim até o mar, botei o pé na água, aí é isso que eu fiz, mexi minhas energias e melhorei, depois fui para lá, mas parecia que tinha uma fumaça do lado, eu estava inalando uma coisa pesada, eu estava sendo sugado, eu estava procurando um lugar calmo, e olha que eu estou distante, porque também começou a ter umas eventos aqui por perto, e eu não estou em bem Recife, estou a 100 km de Recife.
Então essas coisas acontecem, não são todas as pessoas que sentem, não são todas que são sensíveis a isso, mas quando você cuida demais das suas energias, ou digamos, você cuida das suas energias, você tem a capacidade você aumenta a sua percepção, sua sensibilidade, a observação, o monitoramento do seu interior, você começa a perceber quando o ambiente não está bom. É tanto que minha esposa é médium, uma médium aflorada, ostensiva, eu sinto o ambiente antes dela, eu sinto a presença espiritual antes dela, eu não incorporo, eu não tenho energia densificada para incorporar. Quer dizer, quando eu falo densificado não é ruim, os chakras não drenam energia suficiente para isso, eu não consigo incorporar, não diretamente, ia ser muita intuição, mas incorporação não. Mas ela incorpora, eu sinto antes dela, porque a capacidade de percepção energética, qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Eu estou muito longe de o que tem que ser, mas como são mais de 20 anos nesse negócio, você acaba sentindo um pouco mais. Não quer dizer muito, mas pra gente é massa. Galera, fiquei por aqui, observe isso aí, o final do carnaval ainda tá por aí, ainda vai ter uma coisinha meio assim. Daqui a pouco passa, outros virão, tem outros dias pesados também, Réveillon, tem algumas específicas energias nostálgicas que você sente no Natal também. Sempre que tem essas festas, essas aglomerações, as energias do ambiente, de certa forma aqui sempre vai ser pesado, mas tem momentos em que densifica um pouco mais, não é que é ruim, é parte da consequência do que o ser humano faz em relação ao ambiente, e ali não tem só gente, tem gente e espírito que é gente desencarnada, tudo junto ali. E para terminar, aquela frase, atrás do trioleto só não vai quem já morreu, é uma mentira do caralho. Quem mais vai, 70% da galera que tá ali atrás do trio é espírito, ó meu irmão, né? De todo jeito sexual, entrando com a mandioca atrás de todo mundo, brincando, sugando, dando soco, andando em grupo. É uma baderna, que eu já fui no carnaval fora do corpo e já vi, eu tenho alguma projeção no site lá, já vi o bicho pegando. Fomos lá ajudar uma pessoa lá, fui com um índio na época, a gente pegou umas pessoas que tinham, espíritos que tinham sido esmurrados lá e levamos junto com o lugar lá. Eu tive a oportunidade de ver porque eu tocava, vivia disso. E não era fácil controlar o processo energético nessa época. Um abraço para vocês, excelente sintonia. Eu aqui agora vou lá. Já tomei café hoje, tomei café um pouquinho mais cedo. Na verdade não, foi que eu fui gravar mais tarde, são 10h58. Um abraço, fiquem em paz, FOI. Fui! Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.